Olá, moçada, tudo bem? Nesse momento, então, de recolhimento de todos, né? De um afastamento dos nossos amigos, familiares, atividades acadêmicas, atividades até mesmo laborativas, surge, então, a convite do professor Rodolfo, criar um vídeo a respeito da OMS, a Organização Mundial de Saúde. Então, eu já confesso que sinto saudade de vocês, meus pupilos queridos, para poder ir assim, para quem fala muito, adora falar, imagina ficar afastado da sala de aula. Não é fácil. Acredite, se não é fácil para vocês, também não é para o tio. Gente, então vamos lá. A OMS é uma organização mundial de saúde, ou seja, o objetivo central é a saúde. Ela foi criada em 48, em 1948 foi criada, só que os seus pilares estão concentrados na chamada Liga das Nações, aquela primeira Liga das Nações que originou a própria criação da ONU, né? Esse órgão está vinculado à ONU. A sua sede é em Genebra, na Suíça. Tem à frente o Etíope desde 2017 na direção geral. Então a OMS, ela extrapola qualquer tipo de delimitação territorial de um estado. Ela tem um cunho internacional de proteção e preservação da saúde em cunho internacional. Ela não está vinculada a um estado. Isso que é importante. E além disso, olha que interessante, a OMS foi criada através de recomendação dos delegados brasileiros. Ou seja, nós temos uma importância ímpar na criação da Organização Mundial de Saúde. E quando nós falamos em OMS, a primeira coisa que vem na nossa mente é a questão de doença, a questão de flagelo, etc. Mas a OMS tem um papel muito mais amplo do que propriamente dito só uma questão de doenças. Ela cuida então da própria preservação de novas doenças, de surgimento de novas doenças, estudos, incentivo de criação de vacinas, distribuição de medicamentos e a próprio bem-estar. A exemplo, nós podemos falar do Dia de Combate Internacional ao Fumo, o Dia da Alimentação Saudável. Então, são programas que extrapolam a própria questão da doença, ela busca a questão do bem-estar do ser humano. A exemplo, eu vou colocar aqui embaixo os documentos internacionais a respeito da OMS, mas a respeito tem a definição de saúde para eles no texto. Diz assim, ó, a saúde nesse documento ela é definida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, não constituindo somente da ausência de uma doença ou enfermidade. Joia? Então ela ultrapassa a própria questão da doença. Ela tem algumas atividades inerentes a esse órgão. Eu vou colocar aqui embaixo a resolução para poder facilitar a vida de vocês, mas basicamente a primeira dela é controlar surtos e epidemias, sendo a questão surto, epidemias e doenças. Ou seja, o principal objetivo da OMS é sim a questão da preservação. Tudo que coloca em risco a coexistência do ser humano em todo o território mundial, não apenas em um estado. Por isso, então, nós temos visto uma participação tão intensa do diretor-geral da OMS, falando a respeito do Covid-19, do vulgo coronavírus, né? A preocupação mundial. Quando nós temos a questão de vítimas decorrentes, então, de doenças, ou então de uma pandemia, como é o caso da atual situação em que o mundo se encontra, nós temos a figura da preocupação desse indivíduo frente à própria disseminação de uma doença que nós não sabemos até então como prevenir, como diminuir seus números e tendo um número de óbitos cada dia maior. Então, por isso, a preocupação do diretor-geral da OMS frente à questão dessa nova pandemia. Essa semana eu tenho visto algumas informações e tem que ter muito cuidado. Todo momento de grande crise, não importa se é crise política, econômica, e nesse caso é uma questão de saúde pública, a gente vê muita questão de fake news. Novamente, devemos buscar fontes seguras, joia? A OMS não tem vínculo com o Estado. Nós vimos aí, eu recebi algumas mensagens de aluno colocando que a OMS poderia trazer vantagens com venda de vacinas. Gente, não é assim. Quando nós discutimos a saúde pública, você vê o próprio Etíope colocando-se à frente de tudo isso. Não é tão simples assim, não é uma questão econômica. Como dito há uns dias atrás tinha uma frase muito interessante, né? A economia se ressuscita, pessoas não. Então tem que ter muito cuidado quando nós discutimos com a questão do novo. Nós não sabemos ainda o que nos espera. É uma histeria, nós não sabemos. Quando nós falamos em saúde pública, nós temos que levar em conta a estrutura da saúde pública de cada tipo de estado e nós sabemos então que alguns estados possuem uma menor capacidade de saúde pública do que outros. Por isso é que a própria questão da preservação
frente à exposição das pessoas. Lembrando que a maior forma de contaminação ainda é o contato entre pessoas, né? Além disso, ela patrocina programas para prevenir doenças. Então, dentre elas, nós temos a questão de hepatite, a questão de diabetes, programas do coração, tudo isso é patrocinado por eles. Apoia a criação, desenvolvimento e distribuição de vacinas. Lembrando então que nós tivemos aí a eliminação e erradicação de algumas doenças que acompanham a própria sociedade, como não vou entrar em mérito, mas principalmente nos países africanos que faltavam. E aí olha que interessante, ela ainda supervisiona a implementação do chamado Regulamento Sanitário Internacional. Eu vou colocar aqui embaixo esse texto também. É um tratado internacional que vincula 196 Estados-membros, do qual o Brasil também faz parte. Joia? Esse documento eu vou colocar aqui embaixo. Além disso, para quem não sabe, é a OMS que, por exemplo, que fixa a questão do chamado CIDs, CID, que são a questão das doenças, da questão dos afastamentos. Ainda temos a questão do CIF, que é a questão da funcionalidade, etc. Eu vou colocar aqui embaixo, depois desses textos bem legais, eu vou colocar o site da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, o site da OMS em inglês, que tem bastante conteúdo interessante, o site da OMS, então, brasileiro, também tem bastante parte interessante. Joia? A respeito da implementação do Regulamento Sanitário Internacional, a primeira parte dele traz o seguinte texto, olha que interessante. Ele tem o objetivo de ajudar a comunidade internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar pessoas em todo o mundo. Então, quando nós nos deparamos com a questão de uma nova doença, né, de cunho tão epidêmico, assim podemos falar, nós temos uma participação muito intensa da OMS. Já eu poderia ponderar um vídeo curto, não, a ideia não é ser um vídeo longo, né? É que a OMS é regulada através de vários tratados internacionais, lembrando que o Brasil e os seus delegados, então, que incentivaram a própria criação deste órgão, a OMS, ela não tem fins políticos, partidários ou está intimamente ligado a um Estado, então ela é intergovernamental, não tem um representante propriamente dito ligado a um Estado, muito embora tenha um diretor-geral que é a questão do Etíope, né? Mas à frente dele é a proteção do bem-estar do ser humano, joia? Então depois eu recomendo vocês que deem uma lida nesses links que eu vou colocar aqui embaixo, vou colocar alguns tratados internacionais que versam sobre saúde pública e os sites então da OAS, que são órgãos internacionais que versam sobre saúde pública, a gente poder ficar um pouco mais inteirado então do que esses órgãos podem nos acrescentar. Joia? Tirando isso, então, deixa aqui meu abraço para todos vocês. Espero que todos vocês estejam bem. Contando dias, então, para a gente poder retornar às nossas atividades. Joia? Fiquem bem, moçada. Até mais. Valeu!